Fala pessoal, e aí voltamos para mais uma videoaula agora sobre função do segundo grau ou a chamada função quadrática, novamente no nosso ambiente querido e que possibilita muito na aprendizagem matemática, o GeoGebra versão 5. Bom, eu trouxe aqui duas funções, uma f de x e uma g de x, e não explicitei o gráfico delas ainda. Vamos observar o que acontece. Vou considerar um ponto genérico que pertença tanto a essa quanto a essa. Tá? Na verdade, eu vou considerar dois pontos. Um pertencente à primeira e outro pertencente à segunda. O primeiro ponto eu vou dar coordenadas A e F de A. Novamente lembrando, esse A vai gerar um controle deslizante no nosso GeoGebra, como já conhecemos. E o outro ponto com coordenadas B e G de B, já que eu estou jogando na outra função. Pronto, criei os controles. Se eu me deslocar com o ponto A, ele inicialmente está aqui, porque o GeoGebra atribuiu 1 para ele. Inclusive eu vou aumentar esse intervalo, dando 2 cliques. Abrirão as propriedades. O meu computador ficou um pouco lento, mas já voltou. Menos 10, vou colocar um intervalo de menos 10 até 10. Nos satisfaz por enquanto, tá? Isso aqui, ó, incrementa quanto eu quero que ele ande. Se eu não coloco nada, o GeoGebra geralmente anda de 0.1 em 0.1, mas eu posso fazer ele andar de 0.01, de 1 em 1, mas no futuro a gente mexe um pouco mais com isso. Bom, se eu deslocar esse ponto, olha o caminho que ele vai estar fazendo. Curioso, não é? E isso é um ponto que pertence a essa função. Então, todas as vezes que eu estou jogando valores de x aqui, estão gerando valores de y aqui. Por falar nisso, vamos considerar as projeções desse ponto nos eixos coordenados. A projeção do ponto A no eixo x, como já falamos, será dada por A, 0, um ponto que está no eixo x, que terá a abscissa igual à do ponto A. Pronto, gerei o ponto C. Agora eu quero a projeção desse ponto no eixo y, no eixo das ordenadas. Um ponto onde o x é 0 e a imagem é igual à imagem do ponto A, ou seja, f de A. Pronto, formei o ponto D e o ponto A. Vou traçar segmentos para ficar bonitinho. Pronto. Pronto. Vou nesses segmentos esconder esse rótulo, que eu não quero aparecer nessas letras, e vou em propriedades para mudar o estilo. Quero pontilhado bonitinho. Pronto. Ok. Se eu me deslocar, olha o comportamento das imagens dos pontos A, né? São vários, e das abscissas. Beleza. Farei a mesma coisa para o ponto B. Vou inclusive esconder esse rótulo aqui do ponto C e do ponto D. Eu não quero, só quero que apareça a marcação do ponto. Fazer a mesma coisa do ponto B, pegar a projeção no eixo x, que é Bzinho, 0, e a projeção no eixo y, 0, G de B. Ok. Beleza. Vou ligá-los. Vou tratá-los. Mudar o estilo. Inclusive vou mudar a cor para virar uma outra situação para mim. Ok? Beleza, vou mudar também a cor do ponto B e a cor desses pontos aí que eu criei, E e F, que são as projeções do B. Também vou colocar vermelho, para ficar tudo vermelho aqui para o ponto B. Vou esconder o rótulo desses objetos. Pronto. Se eu desloco B, olha o comportamento que existe. Beleza. Bom, só que ainda não está claro para mim esse comportamento, essa movimentação.
Se eu colocar aqui no ponto A algo chamado rastro e movimentá-lo no plano, olha o que acontece. Todos os pontos que caminham obedecendo essa regrinha, essa função, valores de x jogados aqui gerando y, né? Os pontos formam exatamente esse desenho no plano cartesiano. Eu quero desfazer, só mexer. Que aí isso é como se fosse uma sombra, o rastro no GeoGebra. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto B. Eu vou colocar rastro nele e vou locomover. Olha, o comportamento é similar, com uma pequena diferença que nós vamos falar um pouco mais à frente. Isso é a movimentação nessa função g, que também é uma função de segundo grau, pois tem um polinômio de segundo grau. Beleza. Também mexi para tirar esse rastro. Ok. Bom, inclusive eu posso movimentar muito clicando animar para não ficar mexendo, e o ponto B vai pensar nos infinitos valores. É como se eu estivesse pintando várias vezes por cima, ó, pintando várias vezes. E que comportamento eu tenho? Esse comportamento aqui. Esse comportamento aqui da movimentação no ponto para valores jogados na função g, no caso do ponto B que eu estou movendo, é um comportamento chamado de parabólico. Tá? Parar é só desanimar. Isso é o que acontece toda vez que eu penso em todos os pontos que satisfazem uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau ela gera como comportamento gráfico uma parábola, tanto nessa situação quanto se eu animar o A, eu tenho essa outra parábola para a função f, que também é um polinômio do segundo grau. Uma das variáveis está elevada ao quadrado. Ok? Vou parar também. Beleza, galera. Já sacamos qual é o comportamento. Agora eu vou, né, desfazer isso aqui, essas pinturas. Eu vou habilitar, vou tirar esse rastro. Não quero mais esse rastro no meu ponto. Mas é só desfazer aqui, dar um zoom. Pronto. Vou habilitar a função f, como ela é mesmo, bonitinha, que a gente já tinha visto o comportamento rastro, se eu arrastar o meu ponto no plano, e habilitar a função g. Porém, vou habilitar cada uma, né, e vou analisá-las, vou pensar nelas, ok? Em primeiro lugar, movimentei o A aqui, deixa eu tirar o rastro do A, gente, para não ficar manchando a minha função. Movimentando o A aqui, vou esconder esse ponto B também, para a gente enxergar melhor as coisas. E esconder os segmentos. Pronto, só vou pensar nesse A, movimentando. Então, o que é que acontece com essa função? Vamos verificar alguns elementos dela. Eu percebo que a título de domínio dessa função, ou seja, os valores de x que são satisfeitos nela, aqui eu botei um intervalo de menos 10 a 10, mas se eu quisesse aumentar o meu intervalo para os valores de x dos pontos que pertencem a essa função, ó, eu posso dar um zoom e ver que ela é infinitamente grande, ela não vai terminar nunca, o desenho dessa parábola não vai terminar nunca, tá? O que é que significa isso? Que eu vou jogar infinitos valores de x aqui e sempre vou obter valores de y. O que é que eu estou dizendo com isso, meu povo? Eu estou dizendo que o domínio da função f, como já vimos anteriormente, é o conjunto dos números reais. Vamos pensar em falar da imagem dessa função. Bom, essa função, diferente da do primeiro grau que vimos, ela não tem desenho que contemple todos os valores de x no plano. Ou seja, ela tem uma limitação. Os meus pontos A que se movimentam nela, eles diminuem se eu seguir o caminho por aqui na parábola, até chegar no mínimo a esse valor e depois começam a crescer de novo. Então essa função ela é limitada
porque ela não tem uma imagem infinita. A imagem dela começa de certo lugar e vai até o mais infinito. Mas que lugar é esse? Bom, eu posso usar o comando do GeoGebra e depois eu vou estar falando em como calcular isso e considerar a otimização para essa função. O que é uma coisa ótima, uma coisa muito grande ou muito pequena, uma coisa que torne aquilo ótimo, que dê o rendimento ótimo ou máximo ou mínimo, tá? Dependendo da situação. Mais à frente a gente vai fazer aplicações e vai pensar nisso. Então eu clico em otimização e clico na minha função f. O que é que aconteceu? Gerou o ponto G. Olha o ponto G. O ponto G, e aí eu vou fazer aqui, o ponto G tem coordenadas 1,75 aproximadamente em x e menos 3,13. O que é que eu quero dizer com isso? Que a imagem dessa função é no mínimo, no mínimo 3,12 já é um pouco maior. Quando eu movimentei aqui, ela já está um pouco maior. 3,12, aí já começa a subir de novo. Onde é que eu estou vendo isso? Aqui, no ponto A. Eu estou andando 3, mas eu posso parar em 3,13. É só mudar o controle deslizante, mas não vou fazer isso agora. Ok? Então, esse é o valor mínimo da função, menos 3,13. Valor mínimo para y. E esse é o ponto mínimo. Ponto porque eu olho as duas coordenadas. Valor porque eu só olho o valor da função. O que é o valor da função no plano cartesiano? O valor do f de x, que está associado ao y. Então eu vou estar dizendo, colocar aqui bem juntinho do domínio, que o conjunto imagem dessa função, o im de f, é exatamente igual ao intervalo, vou usar a fórmula do LaTeX novamente, ao intervalo, tá aqui um parênteses bonitinho, colocar o parênteses aqui mesmo, com o teclado. Parênteses é um intervalo fechado que vai de menos 3,13 até aonde, meu povo? Vou pegar aqui o símbolo bonitinho, que eu não estou me lembrando aqui, achei. Esse símbolozinho. O que é que significa esse símbolo? O símbolo do infinito. Inclusive vou frisar que vai para o mais infinito. E o infinito eu não posso fechar. E aí eu coloco esse colchete nessa posição. Colchete viradinho para cá, eu fechei. Colchete viradinho para lá do valor significa que está aberto nesse valor. E como é infinito e eu não consigo limitá-lo, eu digo que está aberto. Então eu estou dizendo que a imagem da minha função ela começa em um lugar mínimo e cresce infinitamente, tá? Isso para a função f que eu estou colocando aqui em particular. Outra coisa que eu posso observar nessa função f é exatamente o que? Onde ela toca o eixo x. Se eu movimentar o A, eu possivelmente vou achar um momento em que a imagem é nula. Isso significa que eu estou pensando no zero da função. Mas a função de segundo grau para duas vezes nesse momento de anulação do y. Parou aqui em 3 e vai parar onde mais? Em 0,5. Mas se eu não tivesse com o meu controle deslizante andando com os pontos, novamente, eu poderia vir aqui na barra de comandos e clicar em raízes, clicando na função. Ele cria os pontos H e I, que tem as coordenadas 3 e 0,5, ou seja, meio, que são zeros da função. Beleza? Outra coisa, a partir dos zeros da função, eu consigo perceber em que momento as imagens dessa função são positivas e em que momento as imagens dessa função são negativas. Como assim, Celso? Se eu quiser que essa expressão, lembrando que a imagem são os valores do y, é o que gera a função. X é o que manda na função. Então, se eu quiser que a f de x seja positiva, ou seja, eu pensar nos valores dela maiores do que zero,
eu digito f de x maior do que zero, vai aparecer essa expressão no registro algébrico aqui. E o que é que eu estou vendo, meu povo? Estou vendo o seguinte, que para valores menores ou maiores, menor do que um dos zeros, no caso, o meio dessa função, ou maiores do que o outro zero da função 3, as imagens serão sempre o que? Positivas. Repare, ao movimentar o A, ó, sempre valor positivo, sempre acima do zero. Quando eu chego aqui, ela é zero. E descendo, eu não vou ter mais imagem positiva, eu tenho imagem negativa. Mas em outro momento eu volto a ter imagens positivas. Quando eu passo de cá, os valores de y voltam a ser positivos, as imagens voltam a ser positivas. Eu escondo isso. E agora eu quero saber quando a minha função ela é negativa. Pronto. É exatamente nesse intervalo. É aquele famoso estudo desse sinal, mais, menos, mais. É por isso que a gente faz aquilo, tá? Nessa situação aqui, apenas nesse momento, nesse intervalo, entre o 0,5 e entre o 3, é que a minha função é o quê? Negativa. Ok? Bom, agora, lá do registro algébrico, quando eu estou trabalhando no lápis e papel, né, escrevendo em sala de aula, como eu posso encontrar esse valor? Existe uma técnica, existe uma fórmula que me ajuda a encontrar esse ponto. Essa fórmula para esse ponto, que na verdade são duas fórmulas, uma para o x do ponto e a outra para o y do ponto, são dadas no seguinte formato. O x desse ponto, que é um ponto mínimo, é um ponto de mudança de comportamento. Ó, eu desço na função, cheguei aqui, voltei a subir. Ocorre uma mudança de comportamento, eu chamo ele de vértice da função. E aí eu tenho coordenadas para esse vértice, eu quero colocar algo abaixo. Eu coloco underline, xv. Vou colocar a fórmula do LaTeX. Será igual a fração menos o valor que está no coeficiente da variável de primeiro grau no polinômio. Ou seja, nesse caso, é menos 7. Então, é menos 7 sobre o valor duas vezes, colocar o vezes, o coeficiente da variável de segundo grau, que nesse caso é 2. Pronto. Quando eu efetuo essa conta, verifiquem na calculadora de vocês, esse resultado vai dar exatamente, ou aproximadamente, porque isso vai dar 7 dividido por 4, nesse caso vai dar exatamente, verifiquem, 1,75. Além disso, eu posso encontrar a imagem de duas formas. Ou eu pego esse valor de x, como é um ponto da função, e jogo aqui, e daí eu vou calcular um f de x igual a menos 3,13. Possivelmente vai ser um valor aproximado, tá? Ou eu posso optar por usar a seguinte fórmula. Y, que também refere-se ao vértice, porque aqui é um ponto, então tem um x desse vértice e um y desse vértice. Y do vértice igual, usando a fórmula LaTeX, a fração dada por menos, vou colocar esse símbolozinho aqui, esse triângulozinho que chama, né, no nosso estudo de função de segundo grau, o pessoal costuma muito chamar de discriminante, ou simplesmente delta, sobre 4 vezes o valor que está aqui no coeficiente do segundo grau, no caso 2. Bom, mas o que é delta na função? Para quem não lembra, delta nessa função será dado pelo quê? Futuramente eu vou relembrar essas fórmulas. Já estou meio que montando com exemplos. Na próxima videoaula a gente vai montar. Isso será calculado como
o valor que está perto do x, ou seja, menos 7, elevado ao quadrado. Eu vou botar a fórmula LaTeX e vou colocar potência. Então, já que eu coloquei, vou ter que desfazer. Ok? O meu x passa a ser o menos 7 e o a passa a ser o quadrado. Então, esse valor ao quadrado menos 4 vezes, esse 4 é fixo da fórmula, o valor que está na frente do x ao quadrado, 2 vezes o valor que não tem x, o termo independente da minha função, 3. Tá? Ao resolver isso, eu encontro 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Massa! Ou seja, isso vai dar 25. Pronto, esse é o meu delta. Agora que eu sei o meu delta, eu volto aqui. O meu y do vértice será então o quê? O valor de delta, que eu achei, 25, ou seja, menos 25 dividido por 8. Que vai dar 3,13 aproximadamente. Ok? Enfim. Bom, na verdade é menos 3,125. Aí o GeoGebra aproxima para duas casas, porque o meu GeoGebra está configurado para aproximação de duas casas. Bom, é isso. A gente viu essa análise da primeira função. No próximo momento a gente vai voltar para a análise da segunda função e começar uma generalização para conhecer um pouco mais, com calma, da função do segundo grau e os seus elementos. Ok? Espero que tenham gostado desse primeiro momento da função do segundo grau. Curte aí, se inscreve no canal e compartilha, por favor. Comenta também se tiver alguma dúvida. Valeu, galera. Até a próxima.